Mas em minha defesa eu não sabia que se para. A criança tava boa? Já tava melhor. 7 dias, 10 dias, gente. Quem nunca? Quem nunca foi? Até anotei, gente, porque é ele, viu? É ele. Deixei até anotado aqui pra me não esquecer. Porque olha, se for... Agora, semana passada, gente, ele pegou... Agora, semana passada, amiga. Não vai ao ar. Agora semana passada, ninguém sabe quando foi. É. Então vai de novo. Dá pra falar do seu lado? Hã? Deixa eu sentar do seu lado, porque o meu cabelo fica melhor virado assim. É, o meu corte então vai ser lá de cá, né? Hello, sis! Como vocês estão? Começamos hoje um episódio especial, Dia das Mães. Mas aqui é menos mãe, sis. Hoje nós vamos falar real de coisas que mães fazem que acabam não contando aí, né, por aí. Mas vocês sabem que aqui é papo reto. Nós vamos abrir nosso coração e contar alguns erros. Eu até anotei aqui, algumas coisinhas que a gente faz que a gente não quer que ninguém saiba. Mas aqui é entre a gente, né? Não conta pra ninguém, por favor. Eu desinfluenciando todo mundo hoje. Bora! Comece, amiga. Eu, Suas assim? confissões. Vamos, como que é a frase? Menos mãe. Menos mãe. Aí você escreve aqui pra gente também seu momento menos mãe, só pra gente não Isso. se sentir tão sozinha. Se você se identificar com algum ponto, comenta aqui, eu também, tá? Sim, seguinte. Quando o Theo nasceu, ele era meu primeiro filho. Sim. Aí um dia ele precisou tomar antibiótico. Aí o menino já tava bom. Eu parei de Eu dar imagino. antibiótico antes do tempo. Meu. Mas deu 10 dias de antibiótico, gente. Aí, parei. Parou Ele de tava tossir? bom. Parou de tossir? Não é? Quem nunca? Por mais que a criança Eu piorou. já também. O Thiago, como meu juiz, que ele fala, Flávia, tem que dar até o final. Eu falei, eu sei, amor, mas o meu caso não é parar o medicamento. Eu esqueço o horário. Tipo assim, é pra dar de 8 horas? Aí eu dou um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Quando eu lembro, o remédio! Aí eu vou e dou. Gente, mas tá no dia, né? Tá dentro do dia, então... É, não, no meu caso eu parei mesmo. Aí a criança começou a piorar. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu levei ele no hospital de novo. É o médico. E aí? Ah, eu não sabia. Minha vez, gente, eu anotei pra não me perder. Vamos lá. Já deixei meu filho dormir sem tomar banho, porque eu tava cansada, com medo dele acordar e não dormir mais. Quem nunca usou de um lencinho Ah, umedecido pra então, limpar um pé pezinho, sujo? Só que dá uma foi? limpadinha ali, ó. Não cheira sovaco. Não precisa cheirar. Acordou, dei banho e acabou. Quem nunca? Ainda acorda com aquele cheiro de meio de galinha depenada, mas tudo bem. Né? Tudo A ótimo. Cecília me cobrou ainda. Mamãe, a gente não tomou banho um outro. Falei, Jura? Menina, você não lembra? foi só ontem. Vamos tomar banho agora cedo. Aí os banhos de manhãzinha, lavei cabelo, fiz tudo. A consciência já ficou tranquila de novo. E quando eu não escovo o dente? Porque a criança dormiu. Eu não acordo pra escovar o dente. O Bruno acorda. É? É. Ah, não. Eu não. Um soninho tão bom daquele. Ah, gente. Você fica Um pensando dia, isso. um dia. É, A e Karen se não ela vai não fazer voltar a morar. dormir? Eu vou dormir que Então. hora? Não, então. Porque sempre a mãe que fica, né? É, A mãe entendeu? que fica, Entendeu? né? Então eles sempre acordam. Vamos lá. Ai, vamos lá, Cis. Vamos. Ai, eu esqueço quase todos os dias de olhar a agenda da escola. Nossa. Nossa, Cis, não dou conta. E a Pro? A Pro, coitada, fica espalhando lá sozinha a judiação Não, da Pro. os meus, como é piquititico, não tem muito recado. A professora só manda assim, semana concluído, então dia bom. Então não tem Então, muito... no meu caso também, o problema é que, dia bom, aí não precisa mais ver, quando eu vou ver, tipo, um recado astronômico lá. Amanhã reunião. E aí ela foi. Agora. Tipo isso. Verdade. Vamos lá. Fingi que tava dormindo pra não fazer a mamadeira. Gente, eles desmamaram. Eu voltei a dormir. Porque eu já não dormia. Quando eu voltei a dormir, aí eu só escutei, mamãe, eu quero mamar. Eu, não. Acabou esse processo aqui em casa. Não levantei, amiga. Eu também. Eles voltaram a dormir, eu acho que ficou com fome. Eu não sei. Não sei que eles voltaram a dormir, gente. mas eu Porque não. chamar no meio da noite, eu falo pra eles, a noite é feita pra dormir, gente. Filha, bebe água. Dorme que minha mãe falava que o sono alimenta. Alimenta. Então pronto. Dorme que passa. Dorme com a barriga cheia. Vocês estão se identificando? Comenta aí, viu? Eu quero só ver. Não pode mentir, pode falar o que vocês já fizeram também, que eu quero ver todos os comentários depois. Eu já dei nuggets no jantar, porque eu tava com preguiça de fazer. Thaís, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a mistura legal.
jura? Não, amiga, tipo, o nuggets é tipo, não consigo, tô morrendo, não tenho o que comer. Amiga, agora eu fiquei com peso. Gente, eu dou nuggets direto. E agora? E o meu é menor que o seu. Não, sim, sério. Eu não sabia. Amiga, é assim, é uma mistura. Eu Não, gosto. sim, é tipo besteira, é tipo noite da besteira. E vai nuggets. Você, qual é o seu lado? Você dá o nuggets como se fosse algo normal, uma mistura como um frango ou alguma coisa, ou você acha também que é... É tipo uma exceções? besteira, é a besteira. Sabe assim, vou comer uma besteira, comer um nugget. Pra vocês verem que aqui nós somos bem diferentes, né, Cida? A gente sabe. E o legal do podcast é isso, a gente mostrar que existe várias mães, cada um com o seu jeitinho e sempre entregando o nosso melhor, né? Bora, deixa eu contar. Eu coloquei tantos aqui. Meu Deus. Aumentei o tempo de tela pra mim estar um pouquinho mais no celular. Gente, eu tava vendo um vídeo. Eu queria ficar mais nas telas e deixei eles também, porque eu sou solidária. Aumentei. Solidariedade. Assim, eu falei, gente, tocou, né? Eu estou nesse processo de redução de tela, vocês já sabem, né? Daí tocou o despertador lá, acabou, né? E eu tava mó entretida, eu falei, pode ficar só mais um pouquinho. Aí deixei, mas não tô fazendo direto, mas deixei, amiga. Quem nunca, né? Fica mais um pouquinho pra eu terminar de fazer a janta. Senão eles vêm no nosso pé pedir as coisas, já começa a chamar mãe, e aí? Cis, É um eu tanto, vou não. contar mas essa foi grave. Eita. O Noah, com 11 meses, quebrou a perna. E ele ficou uma semana com a perna quebrada, eu não levei no hospital. Você não levou, menina? Eu não sabia! Foi assim, não, mas eu vou me defender. Se defenda. Os dois estavam brincando, o Noah tinha 11 meses, o Theo tinha 4 anos. Aí os dois estavam brincando na cama. Aí sabe aquela coisa de estica e puxa? Sim. Aí a criança, poft, no chão, minha cama é meio alta. Aham. Aí a criança chorou, a minha maior preocupação era a cabeça. Sim, né? Eu a olhei gente a sempre cabeça, vai, né, pra na cabeça. cabeça. Apertei a cabeça, olhei, se vomitou, se ia dar sono, Ficou eu fiquei tranquila. lá, a criança ficou tranquila. Seguimos Gente, onde? seguimos a vida. Eu faço de um tudo pra não ter que ir no pronto-socorro. Sim. E aí segui a vida. A única coisa que ele se queixava é que quando eu pegava pra trocar, que eu fazia aquele, tipo, a gente pega tipo um frango, assim, né? segura As os pezinhos. perninhas. Aí ele fazia, juro que era assim. Tá bom. Passou-se uma semana. Acordou aqui inchado, a perninha, a coxinha dele inchada, meio vermelha, e ele nesse quando eu trocava. Falei pro Bruno, vou levar por precaução. Eu sei que não é nada. Nossa. Cheguei lá, você não espera ver uma Sim. radiografia com o fêmur do seu filho assim. Nossa. O pior não é isso, Cis. O pior é que começa a entrar gente dentro da sala e me questionar. E eu sozinha Como com a assim? criança. A enfermeira, o médico, outra enfermeira e outro médico me chamaram de momentos diferentes, sozinha, Pra perguntar a mesma coisa pra ver se eu repetia a história. Se você não tivesse batido nele, né? Enfim, Nossa. moral da história, saí de lá com a criança com a perna engessada, Meu com 11 meses. E vários sermões, né? Não, eu já era o suficiente. A culpa me esmagou. Falei, como? Cadê o tal do instinto materno? Eu não tenho. Porque nas mães falam, porque o instinto materno. A gente já sabe. A gente já sabe, a gente vai sentir. Eu falava, gente, eu tô sentindo nada, eu não sei de nada, eu tô fazendo mal pros meus filhos. Foi horrível. Mas passou, a criança só sabia rir. E ele é muito resistente à dor. Sim, então. Muito. Porque realmente, né, ele passou muito tempo sem questionar, era só um... Aí normalmente a gente pensa que é só tipo... Eu achei que... tá dolorido, né? E eu achei que tipo, ele ia chorar horrores. Não. Então, eu já fiquei uma semana com meu filho com o fêmur quebrado em casa e não levei pro hospital. Tá ótimo. Passou, a criança tá andando, tá ótima. Passou. Deixa eu ver o que mais. Segue me amando. Acho que minhas confissões são essas. Mas, nem só de coisas, né? Ah, não, vocês deixam eu contar mais. Conta. É que meus filhos são mais velhos, né? Então tem mais história. mais casos, né? Eu tenho pavor de barata. Eu tenho. Você tem também? Você tem também, Cis? Eu Eu tenho paura. Eu corro e deixo eles lá. Então, certo dia, meu marido não estava em casa, eu levei o celular pro banheiro e aí esqueci o celular lá.
Aí eu falei, preciso ir buscar o meu celular. Quando cheguei lá, tinha uma barata voadora dentro do banheiro. Nossa, não Aí eu dei um grito e fechei a porta. Aí as crianças, o que foi, mãe? O que foi? Eu, tem uma barata no banheiro, vai lá matar. Aí eles, como assim? Na ausência do seu pai, vocês são o homem da casa. Tipo, pus um peso. Me defendam. Me defendam, eu sou uma donzela em perigo. Aí eles, mas eu também tenho medo. Não importa, você é homem. Assim, Eu super. preciso do meu celular que tá lá dentro. Aí ficou nós três aqui. O que a gente vai fazer agora? Aí eu falei, você sabe, Theo, na ausência do seu pai, você é o filho mais velho. Aí ele, mas, mãe, agora eu ainda sou uma criança. Agora, Não sou homem. Eu não quero ser homem. Não quero ser homem. Aí eu falei, o que a gente faz? Aí o que eu fiz? Peguei o spray de matar. Tuchei o banheiro, abri uma frestinha assim, tuchei o banheiro, as crianças Fechou. ficaram assim, ó, na retaguarda. Se fugir. E eu fechei. Meu Deus. Aí o Theo, mãe, e o celular? Eu falei, filho, daqui a pouco você vai lá ver se a barata morreu. Aí ele, eu não, mãe. Aí ele, você sim, filho. Senão você quem? E agora? Enfim, a Nossa, barata sim. morreu, eu peguei meu celular. Não, já aconteceu episódio de barata, mas eu corri e deixei eles no sofá. Eu deixei. Cecília chorando, mãe, eu falei, calma aí, cadê seu pai? Gente, eu larguei, eu subi correndo. Eu tenho um pavor, amiga, mas é pavor mesmo. Eu também. Aí o Bruno falou assim, as crianças só têm medo de barata por causa de você, você precisa O Thiago manter a fala forte. isso. Aí eu não consigo. O Thiago fala isso, Fala. fala de gritar. Aham. Ai, agora eu tenho. Vou controlar o meu medo de barata por causa só por causa das crianças, não, vai ficar com Só medo. por causa das crianças. Vai ficar com medo Só pra também. ensinar meus filhos a serem corajosos. Daí eu subi, lá em casa, a sala aqui tem a escada, né? Subi, fiquei lá na escada assim, ó. Vai, Cecília! Vai, Cecília! Decide o que você quer. Eu não desço aí pra pegar vocês. Não desci. E o Ravi, amiga, Ravi piquititinho, tadinho, ficou no sofá lá. Ela pegou na cortina assim, ficou lá, eu gritei, aí o Thiago tava dormindo. É, ele tava dormindo, aí eu acordei, ele desceu e matou. Mas eu não desci de novo. E eu sei que ela não ia fazer mal pro meu filho, mas eu não tive coragem, gente, de descer lá pra pegar ele, não. A gente é capaz de pular na frente de um leão, mas De um- não é capaz. De enfrentar uma barata, amiga, pelos nossos filhos. É porque ela não representa perigo, assim, né? Eu acho que Perigo. talvez. É só medos mesmo. Mas seguimos. Gente, agora vamos lá, vamos limpar nossa barra também. Não, porque- tem mais uma coisa. mais uma. Não, mas essa eu quero ensinar vocês. Não, eu quero ensinar duas coisas. A primeira é que eu já perdi o Theo num evento de mais de 5.000 pessoas. Amiga, aconteceu semana passada. Mentira, amiga. Ele Ah, saiu, não, o Theo era maiorzinho. saiu do nosso meio. É muito rápido. No shopping, amiga. Nossa, eu fiquei, meu Deus, eu me tremia toda, Eu gente. também. O que aconteceu? Quer contar primeiro? Não, eu só queria dizer que quando o menino sumiu no evento da igreja, tava Sim. só eu, o Theo e o Noah. Aí o Theo tava na minha frente, eu e o Noah na mãozinha. Eu virei, porque o Noah queria soltar minha mão, Aham. pra falar pra ele não, Não soltar. Quando eu olho, cadê o Theo? Já foi. Já foi, filho. Meu Deus. E o desespero? Aí eu desesperada, comecei a chorar, desesperada. 5.000 pessoas, assim, a igreja é enorme, 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 a cidade. Aí o bombeiro me perguntou que roupa ele está. Não sabia. Não sabia. Meu Deus. Agora, depois disso, toda vez eu olho a roupa direitinho. Amiga, eu faço o look do dia, né? No meu caso, assim, ia ser mais fácil. Olha os stories aqui, o look. Então, pela roupa, eu acredito que eu lembraria. Porque eu penso, assim, na combinação, né? A gente sai combinadinha, essas coisinhas. Mas o medo, acho que não sei se eu pensaria também. Mas é que ele já tava, o Theo já tá na idade, já estava de escolher a De se própria escolher, roupa. é. E aí eu nem prestava atenção na roupa dele. E a primeira pergunta foi essa. Foi essa. Vamos vigiar. E a outra coisa que eu faço que surte muito efeito aqui em casa, não conto pros meus filhos, senão vai começar a dar errado. Eu procuro na internet as fotos mais horrendas, destruidoras de emoções pra mostrar pra eles o que acontece se eles não fizerem o que eu mando. Tipo, se você não escovar o dente. Eu pego as crianças com os dentes tudo Buscar. podre, caindo. Exemplos, né? Aí eu falo, ó, se você não escovar o dente vai ficar assim, as crianças com o olho desse. Outro dia o Theo queria comer um monte de pastel. Educação positiva. Eu sou super. Sou super da educação positiva. Você quer escovar o dente ou você quer ficar com o dente assim? Eu dou opções. Não é? A educação positiva fala pra gente dar opções pra criança. Eu Exato. dou. Eu também. Aí a criança queria comer pastel. E o Theo tem colesterol alto, com pitico. Aí eu, não, vocês não podem comer pastel toda hora, é nuggets. Aí, por quê?
povo aqui em casa foi comer pastel. Eu falei, vocês não vão? Mãe, mas a gente quer. Eu falei assim, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha o dente. Peguei, não, o dente não, um coração. Nossa, Com amiga. colesterol e um saudável. E Meu o coração do colesterol era um cara desfalecido, assim, mostrando o coração dele cheio de gordura, assim. Eu falei, tá vendo? Isso é um coração de alguém que comeu muito pastel. Traumatizando as crianças. Eu nunca mais como pastel na vida, tá, amiga? Não faz isso um pastel? Eu acho que não. Um pastelzinho. Eu não queria que eles comessem. As Eles mães não- e suas técnicas. Mas Então, dá certo. Eu dou super. Deixa eu contar o caso do Ravi. Agora, semana passada, a gente foi no shopping. Tava eu, Thiago, os dois, os pais. Gente, A gente é super sumiu responsável. dos... Cecília do nosso lado, Ravi aqui. Daí eu fui pegar a mochila, ele tava pedindo a chupeta. Eu fui virar pra pegar a mochila, eu não sei o que aconteceu, que esse menino não esperou eu pegar a chupeta dele. Ele sumiu da nossa frente. Sumiu da nossa frente. E aí o Thiago, cadê o Ravi? Aí eu, Ravi? Tipo assim, tá aqui. Aí eu olhei, cadê Ravi? Não tava. A gente rodou, o shopping, tipo, a gente tava no meio, onde era já a pilastra do elevador. Então o Thiago foi pra um lado de lá, eu fui pro lado de cá. Então ele se encontrou do outro lado da pilastra, que já era um espaço bem assim, mais grande, que tinha uma loja do lado. Aí eu olhei pra ele assim, ele fez assim, ó. Aí eu gelei. Voltei correndo, e a gente tava perto de área de porta, amiga. E aí eu tava com a minha sobrinha, Nicole, né? Aí, Nicole, você veio lá? Não, tia. Aí eu corri pro outro lado, o Thiago correu pro outro lado. Daqui a pouco a Nicole, achei, deu um gritão já. Ele saindo de dentro do elevador, amiga. Agora, me pergunta se ele subiu, não sei, pro outro andar. Eu não... Ela falou que a porta do elevador abriu, o Ravi saiu. No mesmo andar que a gente tava. Se esse elevador subiu, ele... a gente fica imaginando um trilhão de coisas, né? Fica. Agora imagina se sobe, abre lá em cima, ele vai... Não. Aí eu falei, Deus, obrigada. Eu só peguei... Isso. É a melhor coisa a se fazer. Só peguei ele, abracei, Deus, obrigada. Uhum. Onde você tava, meu Deus do céu? E aí o Thiago e a gente ficou meia hora sentado assim, respirando. Porque a gente tava numa infinita, tipo, possibilidades. Infinitas Não, e possibilidades. fora os povos que roubam criança. Um monte de Não, roubar minhas crianças. tipo assim- O Bruno acha que eu acho que minhas crianças são as mais lindas do mundo, que ele acha que qualquer um quer roubar minhas crianças. Eu falo, qualquer um quer roubar minhas crianças. E a gente Porque eles precisa... são lindos. a gente precisa pensar, porque, tipo, acontece, né? Infelizmente acontece. Infelizmente. E aí eu falei, meu Deus, era muita possibilidade pra acontecer. Mas Deus colocou a mão e deu tudo certo. Amém. Mas esses, né, escapadas que eles dão assim é muito, nos deixa cega. E igual você falou, vem a culpa, né? A gente se sente culpado, a gente arrebenta. fala, eu sou a pior mãe, eu sou distraída e tal. E é uma cobrança que o Thiago já teve comigo uma vez, porque eu ando com o celular aqui na mão. Aí eu até me policiei muito mais com isso. De guardar o celular na bolsa pra andar com eles. E a gente tava com o celular guardado e ele sumiu. É que os seus são pequenininhos, filho. Que daqui a pouco eles vão ter 10 anos e falam assim, você não falou que não é pra eu andar com o celular na mão? Te cobra já. Entendeu? Pois é. E eu falo, filho, muito obrigada, desculpa, beijo, tchau, amém. Eu guardei, acabou. Tá tudo certo, obrigada. Ai, meu Deus. E é interessante ver, amiga, que a gente pode falar dos nossos erros, né? Tem gente que fica escondendo como se fosse, meu Deus, ninguém pode saber que eu fiz isso. Eu amo quando eu ouço pessoas falando daquilo que não deu certo. E como que elas fizeram pra dar. Porque eu tô com meus filhos aqui. Então, e eles são ótimos, eles seguem me amando. Mas passou. Mas na hora, no momento ali, parece que você tá sendo a pior pessoa do mundo. Sim. Mas eu vejo assim que há um julgamento muito grande, né? A mãe não pode errar. É. A mãe, tem que estar perfeita, não pode, igual você falou, não pode dar uma comida fora do horário, não pode. Eu falei, quem foi que criou a regra do não pode, né? Então a gente tem que, claro, sempre trazer o melhor para nossos filhos, oferecer nosso presente, né? De estar ali com a mente e corpo presente para eles. Mas a gente vai errar. A gente vai errar. A certeza que eu tenho, a gente vai errar. E eu acredito que, principalmente agora que os meus estão maiores, é aprender também a pedir desculpa. Sabe, Cis? A gente veio de uma geração de pais que eram super-heróis. Não erravam. E se erravam, tava certo. Não, e se erravam, tava certo. E se erravam, falava assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sabe? E eu acho que a conexão que vem... Eu sempre falo uma frase, primeiro você ganha o coração, depois você ganha a mente. E pra ganhar o coração, você não ganha o coração de ninguém não sendo vulnerável. Então quando eu erro com as crianças, principalmente os meus que são maiorzinhos, eu falo assim, me perdoa, eu errei. E é interessante como o julgamento nunca vem deles.
Eles estão sempre com o coração Disponíveis, rasgado pra né? perdoar, gente. Eles são mesmo. Quando eles percebem que existe Uma sinceridade, né? um quebrantamento do nosso coração de Sinceridade verdade. de saber que a gente feriu eles de alguma forma, ou numa fala mais forte, ou num posicionamento mais, assim, que deu aquela assustada neles, mas eles percebem que a gente vacilou e falou, não, filho, não era isso que eu quis trazer pra você, ou então foi isso que a mamãe fez, me desculpa se te machucou, mas eu precisei fazer isso por causa disso, né? Uhum. Então a gente sempre tem essa questão de, poxa, já aconteceu várias vezes assim, da Ceci me chamar e eu estar intertida em algo e falar, Cecília, pera! Sabe? E depois eu fiquei, poxa, o bichinho tava me chamando pra mostrar uma coisa, um desenho, mostrar alguma coisa que era importante pra ela, né? Aquele momento era importante pra ela. Só que eu tava ocupada e com a mente em outro lugar e acabei gritando. Então eu volto lá, ô filha, desculpa. Isso. O que foi que você queria mostrar pra mamãe? Então, eu acho que é isso, da gente sempre ir ajustando. Ah, falhei aqui, peraí, eu tô certa, não precisava disso tudo, né? E a gente vai E isso não faz com que a gente perca a nossa autoridade. Não. Porque a autoridade, ela é percebida, ela não é imposta. Eu não preciso falar pros meus filhos, eu sou autoridade na vida de vocês. Sim. Eles percebem, eles buscam por isso. E como que eles buscam por isso? Quando eu sou consistente no que eu falo. Sim. Então essa frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, gente, ela me incomoda. Mas ela sempre me incomodou num nível que eu não sei nem te explicar. Eu falo, então não fala. Uma frase que eu já ouvi muito prefiro que meus filhos tenham medo de mim do que fazer coisa errada. Eu não quero. Eu não quero meus filhos com medo de mim. Eu quero que eles me respeitem. Porém, sem medo, sabe? Respeitar porque sabe que eu vou fazer sempre o melhor por eles. Isso. Mas tem aquela questão, tipo, eu prefiro que tenha medo porque sabe que vai corrigir de uma forma mais... Não, eu não quero construir Até isso. porque Deus, como nosso Pai, Ele fala que nós devemos ter temor e não tremor. Né? E o temor ao coração de Deus é a gente proteger o coração dele. Então, eu sempre falo para as crianças, vocês vão errar comigo, eu vou errar com vocês. Mas o que a gente precisa é sempre ter esse ponto em comum. Pra onde eu vou quando eu erro? Eu vou para os braços da minha mãe, eu vou para os braços do meu pai. Não é de lá que eu vou fugir quando eu erro. É verdade. Né? Mas a gente já mostrou todas as nossas costelas quebradas. Todas não, né? Mas boa parte das nossas costelas quebradas. Mas, Flá, me conta um momento que você se sentiu muito mãe. Muito mãe. Porque a gente já falou todas as vezes que fomos menos mãe. Sim. Mas e muito mãe? Cara, eu fui. É bem assim. Quando a Ceci tava bem bebezinha, e ela tava na fase eu fiz 3 tentativas de tirar ela da minha cama, né? E aí eu tava muito cansada, assim. Mas assim, muito cansada. De levantar toda hora e ir ali no quarto. E aí na última vez, assim, que eu lembro que eu tive que olhar pra mim e falar, é isso, levanta e vai. Sem vontade nenhuma, gente, extremamente cansada. Mas eu levantei e dei o meu melhor. Fui lá, peguei no colo, sem estresse, sem aquele, dorme logo, sabe? Não. Ninei ela de novo, conversei. Porque essa fase de tirar da cama ou ir pro berço, né, é muito complicado. Porque se eles querem que você fique ali dando a mão, você morrendo de cansado, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Você sabe que eu não dei conta de fazer essa transição. Quem fez foi o Bruno. Foi ele que... O Thiago me ajudou pouco, porque o trabalho dele ele acorda 3 horas, né? O Bruno fez porque a gente percebeu, o Theo ele foi muito rápido, mas ele foi do carrinho pro berço. O Noah foi, sabe aqueles bercinhos acoplados? Sim. Desse bercinho pra cama dele. Só que quando eu ia fazer isso, acho que por causa do cheiro do leite, nossa, eles ficam não, gruda de pescoço, assim, de... Então o Bruno, ele entendeu que quem tinha que fazer esse movimento, até porque eu sentia emocionalmente a dor dele, de estar lá e tudo, e o Bruno é mais firme em relação a isso, é pai, né? Então, tia, eu não cobrei tanto, porque ele tem um horário muito rigoroso. Então, essa parte de fazer dormir, essas acordadas de madrugada sempre foi eu, com as crianças. Então, esse dia eu sabe quando ela pegou no sono, eu voltei, olhei pro banheiro, eu fui pro banheiro e olhei no espelho. Filha, é essa vida. Isso é ser mãe, isso é você abrir mão do seu sono, do seu cansaço, do seu esgotamento, porque ali eu tava esgotada. É uma entrega que Nossa! a gente faz, né? E aí, quando ela dormiu, eu respirei, olhei e falei, é isso. E fui, deitei, passou um pouquinho, acordou de novo e seguimos. Mas assim, eu me senti muito
Muito mãe. Muito mãe. Muito mãe. Eu olhei e falei, nossa, como a gente consegue abrir mão da gente, né? A gente abre mão da gente, de tudo que a gente sente que é real, o cansaço é real, a exaustão é real, mas a gente consegue colocar ela de lado pra atender com um sorriso no rosto e eles não percebem que você tá podre, né? Então eu me senti muito mãe nesse dia. Muito bom. Eu me senti muito mãe quando o Theo fez 1 ano. Na semana que ele fez 1 ano, ele ficou muito doente. Ele tinha uma diarreia interminável, não tinha fim o negócio. Aí já tinha ido com ele no pronto-socorro umas 2 vezes, e aí cada hora é uma coisa, e é virose, não sei o quê. Na terceira vez, que assim, não parava, aí meio internaram ele. E aí foi uma correria, porque até fazer exame de líquor, tirar o líquor da espinhazinha dele, tiraram e tudo. E ele tava muito desidratado. Muito desidratado. Foi lá que eu aprendi que quando o bebezinho tá desidratado, a moleira afunda. Então, quer saber se um bebê tá desidratado? Passa a mão na moleira. Se tiver afundadinha, tá desidratado. E a doutora tava muito, tinha um buraco aqui, só que eu não sabia que é assim que via. E aí eles falaram, olha, e ele não tomava água, um erro que eu cometi com o Theo, que graças a Deus eu não cometi com o Noah, foi de dar suquinho pra ele. Que antigamente dava suquinho de laranja-lima na introdução alimentar. Sim. E aí do Theo ele não tomava água. Aí o Noah eu já não dei, aí ele toma super bem água. Hoje o Theo toma, graças a Deus. Mas ele não tomava água, não podia dar leite pra ele não mamava mais no peito, ele não comia nada. Aí o médico falou, olha, se ele não tomar água, a gente vai ter que pôr uma sonda e alimentar ele por sonda. Já tinham furado ele umas 20 vezes. O médico quebra, a gente. Porque como ele tava desidratado, as veias dele sumiram. Se isso foi desesperador. E eu falei, meu Deus, vão sondar meu filho, vão sondar meu filho. E aí eu peguei, aí foi muito Deus, Espírito Santo e o tal do Instituto Materno. Você achou que eu tinha? Que eu achei que não tinha com um e tinha com outro, enfim. Eu falei assim, me dá uma seringa e me dá uma garrafa de água. Literalmente, eu hidratei o Theo por 8 horas na seringa. E ele não podia levantar a cabeça porque ele tinha feito o exame de líquor. Então, se ele levantasse a cabeça, ele ia ter uma dor de cabeça insuportável. Então, eu tinha que segurar ele na posição vertical e com a outra mão ficar hidratando ele na boca e ele não podia se mexer. E nisso tudo, trocou o plantão das enfermeiras, tiraram o Bruno de dentro do quarto. Eu fiquei sozinha com o menino. Nossa. Nesse dia eu falei assim, caraca, como é que você conseguiu? Ninguém tinha tido essa ideia. Eu falei, eu olhava pra mim e falava, eu fui muito mãe hoje. E aí deram alta pra ele porque ele hidratou. Olha isso. Tá vendo? O seu sacrificar, né? Ficar ali. Minha mão Insistindo, dormindo, meu eu braço. imagino. Insistindo mesmo sem imaginar, né? A gente só crê. Eu falava, eu só não queria que colocasse sonda nele. Sim. E eu queria ir embora. Era na semana que ele ia fazer 1 ano, sabe? Eu só queria ir embora dali e saber que meu filho ia comemorar o aniversário dele. Nossa. Esse dia foi... E ficou tudo bem. Mas é isso, né? Nem só de erros nós vivemos, né? Como mães. A gente sacrifica muito, a gente se doa muito, a gente... Quantas vezes eu dirigi chorando, Cis, e os dois atrás, eles nem sabem. Nem sabia. Aí você vira, o quê? Mãe, oi, pode falar. E a lágrima assim, grossa, escorrendo, sabe? Eles nem imaginam. Ser mãe é isso, né? A gente... Não passar as nossas dores e tomar as deles. Né? A gente toma as deles pra gente, não passa a nossa. Então, às vezes a Cecília, mãe, por que você tá com essa carinha? Eu falei, tô bem, filha. Tipo, que eles percebem, né? Tô bem, filha. Não, você tá com uma carinha. Eu falei, é que eu quero muito um abraço. E aí ela vem e dá um abraço. Então, é muito, muito legal essa parte da gente conseguir mesmo, não mascarar, mas proteger. Eu vejo como uma proteção, assim, porque no meu caso, né, 2 bebezinhos não vão entender muita coisa. Então eu sempre protejo eles de bastante medos meus. Então que você se sinta muito mãe nesse Dia das Mães. Que você comemore, que você entenda que Deus, ele sonhou o sonho dele com você. O projeto dele na Terra, ele tá contando com você. Confio. Você é uma incubadora dos sonhos de Deus nessa Terra.
E que a gente possa, como mãe, viver a partir dessa verdade, sabe? E não das mentiras que muitas vezes contam, que a gente precisa ser perfeita, que a gente precisa o tempo todo dar conta de... Não, a gente precisa dar conta daquilo que Deus nos chamou pra dar. Sim. É isso que importa. Verdade. E não deixar os nossos sonhos de lado. Os nossos filhos vão estar muito bem quando a gente estiver muito bem. Exato. Eu sempre trago essa palavra comigo, né? Uma mãe que está bem consigo mesma, ela entrega o seu melhor sempre. Então, seja feliz na sua maternidade. É difícil, é desafiadora, a gente sabe disso. O puerpério é aquele... Como eu posso dizer? Tem uma sombra por trás desse puerpério, mas dentro dele o Senhor te visita, o Senhor ele vai tratar você, Ele vai cuidar de você. Então, você não está sozinha nesse período. Então, confia no seu maternar, confia nesse processo. Vai passar, as fases passam. Eu tenho um bebê de 2 e 3 anos, a Tá já está com adolescentes. Então, é isso. Vai passar, você tá fazendo um bom trabalho. E se você ainda não é mãezinha e tá acompanhando a gente, não se preocupe, você vai ser a melhor mãe pro seu filho, né? Porque há um sonho, antes de ser mãe eu tinha esse medo, né? Será que eu vou ser boa mãe? Né? O que é ser essa boa mãe? É ser você vai conseguir. Assim, quando você engravidar, você vai conseguir, você vai começar a nascer junto com o seu filho. Quando seu filho nascer, você vai nascer e você vai dar conta, tá bom? Esse dia eu tava conversando com uma amiga que tá com esse projeto, com esse sonho, né, de ser mãe. E ela fala, amiga, mas como vai ser, tá? Eu falei, amiga, a única coisa que eu peço pra você fazer é orar e pedir pra Deus te preparar pro filho que Ele vai te mandar, porque Deus já conhece a gente antes da gente vir ao ventre, né? Então, Deus, qual que é o filho que você vai me mandar? Como que eu preciso estar pra isso? E Ele vai te preparar, né? Eu acho que a gente pode fazer mais um episódio especial, Mês das Mães, falando de puerpério, falando de gestação. Né? Eu acho que vai ser uma... E falando de sermos filhas também, porque as nossas mães também estão vivendo a maternidade delas, né? Eu acho que a gente pode falar disso também, no momento em que a gente sai da posição de filha e se torna mãe, e é o momento que a gente mais aprende a ser filha. Exato. E a gente admira muito mais, né? A nossa mãe. Mas eu acho que é papo pro próximo episódio, né? Vamos! Beijo, amores. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Um cheiro. E é isso. E é isso, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal. A gente tá liberando um vídeo por semana. E na próxima semana a gente vai fazer então mais um sobre maternidade e a gente espera você. Segue a gente nas redes sociais, se você não segue ainda, tá? Tô deixando aqui embaixo pra vocês. Acompanhe a gente, tem muito conteúdo legal, a Thaís também traz muito conteúdo legal. Então acompanhe a gente e depois volta aqui, comenta o que vocês fazem e que vocês também se sentiram a boa mãe. Comenta aí. Beijinho. Tchau.